Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério 5 Solas. Hoje, nós iremos dar continuidade nos nossos estudos expositivos que fazemos na Palavra de Deus. E hoje nós veremos o Salmo, capítulo 9, versículos 5 e 6. Apenas essa perícope, esses dois versículos que são maravilhosos para nós. E o tema que eu quero abordar com vocês nessa pequena perícope, Salmo capítulo 9, versículos 5 e 6, chama-se A Justiça e o Triunfo Soberano de Deus. A Justiça e o Triunfo Soberano de Deus. Esta série são aulas e estudos teológicos aqui que fazemos no nosso Ministério 5 Solas, que temos a tradição puritana inglesa, que você já sabe. A temática principal desta perícope é a retidão do juízo divino, a futilidade da oposição humana contra o povo de Deus e a vitória escatológica do Messias. Antes de nós começarmos, vamos ler a perícope. Abra comigo a sua Bíblia. Já estou com a minha aqui. E vamos lá. Deixa eu tirar aqui meu óculos, que eu não consigo ler de óculos. O óculos é só para longe. Aqui diz assim, Salmo capítulo 9, versículos 5 e 6. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Vamos orar? Graças te damos, Senhor Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nos alimenta com a tua palavra e nos faça praticantes e não meros ouvintes, no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Se você ainda não fez, considere se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, fazer aquele pacote completo que nós sempre pedimos, né? E considere também entrar no nosso grupo do Telegram. Neste grupo no Telegram nós temos diversas salas de aulas, diversos chats onde nós podemos conversar. E se você quiser um discipulado individualizado diretamente comigo, se você for homem, você encontra lá também. E se você for mulher, com a minha esposa, a irmã Kate, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro vamos falar aqui sobre a introdução e o contexto aqui desse Salmo de número 9, para a gente recapitular um pouquinho o que nós já falamos nos episódios passados. O Salmo 9, ele é um cântico vibrante de ação de graças e triunfo de Davi. Ele celebra o fato de que Deus assumiu a sua causa, concedendo-lhe vitória sobre os inimigos de Israel, as nações pagãs, vizinhas, como por exemplo os filisteus. Observe que teologicamente Davi ele não exalta a sua própria força militar, mas o fato de que Deus se assenta no trono julgando retamente, como vimos no versículo 4. Veja as nossas aulas anteriores. Dentro de uma perspectiva pactual e reformada, no paradigma do puritanismo inglês, que é a base do nosso ministério, as vitórias de Davi no Antigo Testamento são um prenúncio, um tipo das vitórias de Jesus Cristo, o Messias, cujo reino não terá o fim. Os inimigos da igreja vêm e vão, mas o Senhor reina para sempre. Os versículos 5 e 6 descrevem de forma vívida a ruína daqueles que se opõem ao governo de Deus. O versículo 5, nós podemos observar os 3 passos do juízo divino. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Esse é o versículo 5. Como bem observado pelo comentarista puritano inglês Matthew Henry, os ombros os quais nós estamos subindo hoje também, neste versículo nós vemos a manifestação do poder e da justiça de Deus
contra os inimigos do rei que ele mesmo estabeleceu em Sião. A ação de Deus aqui ocorre em 3 estágios, progressivos, é verdade, e fatais para o ímpio. Repreendes as nações, a advertência judicial. A repreensão de Deus não é apenas verbal, é um juízo ativo. Matthew Poole, por outro lado, outro puritano inglês, nos ombros do qual nós estamos subindo também nessa aula de hoje, nos ensina que repreender aqui significa punir. Deus frequentemente intervém na história para refrear a arrogância das nações pagãs, dando-lhes provas reais do seu descontentamento. Essa repreensão, muitas vezes, antecede a destruição final, servindo, a bem da verdade, como um verdadeiro aviso para que os homens temam ao Senhor Deus. Em segundo lugar, nós temos a expressão destróis o ímpio, a execução da justiça. Os ímpios que não se curvam diante das repreensões de Deus são marcados para a destruição. Deus, ele é o sujeito ativo desta ação. Em nossa teologia, reconhecemos que Deus é infinitamente amoroso, mas também infinitamente justo. A soberania de Deus aqui presente. Ele não deixará o culpado impune. Os ímpios se tornam monumentos da justiça vindicativa e do poder destrutivo de Deus neste mundo. É o que Matthew Henry nos ensina. Em terceiro lugar, nós temos a expressão para todo sempre lhes apagas o nome. A ruína da fama e do orgulho humano. Na antiguidade, o nome estava diretamente ligado à glória, à descendência e ao legado de um povo. As nações ímpias buscaram fama e glória por meio de suas proezas e maldades, como Amaleque, por exemplo, ou a Babilônia. O juízo de Deus, no entanto, é tão completo que ele apaga a glória dessas nações. Perceba o contraste que aqui é brilhante. Enquanto o nome dos ímpios é apagado para o esquecimento, o nome dos eleitos do Senhor está eternamente escrito no livro da vida, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Assegurado pela graça, o sola graça. Já no versículo 6, nós aprendemos a natureza perpétua da queda do inimigo. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Neste versículo, meus amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, Davi utiliza o que Matthew Poole chama de apóstrofe repentino, ou sarcasmo sagrado, olhando diretamente para a ruína dos inimigos ou declarando o que Deus fez a eles. Estão consumados, suas ruínas são perpétuas. As nações vizinhas tinham a intenção de exterminar Israel e trazer-lhes ruínas perpétuas. No entanto, meus amados irmãos, Davi aponta para a ironia divina. O mal que intentaram recaiu sobre eles mesmos. As destruições sofridas pelos ímpios são totais e irrevogáveis. Isso nos ensina que as tentativas do inferno de destruir a Igreja de Cristo sempre chegarão a um fim perpétuo. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. É a promessa que temos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso amado, em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. As cidades representam a segurança, a civilização e as fortificações nas quais os ímpios depositavam a sua confiança. Todas elas são reduzidas a pó diante de Deus.
Grandes impérios que aterrorizaram o povo de Deus não são mais do que ruínas arqueológicas nos dias de hoje. Aliás, como Matthew Henry reflete poeticamente, o tempo é um grande devorador, mas os justos juízos de Deus são ainda mais implacáveis com o pecado. A glória humana é passageira. O crente, por outro lado, aguarda a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e é o edificador. É o que lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Permita-me agora fazer pequenas, mas poderosas aplicações práticas e teológicas para a sua vida. Para um público fundamentado na doutrina cristã sólida, os 5 solas, este texto traz ensinamentos profundos. Só lhe deu glória na justiça divina. Não glorificamos a Deus apenas por seu amor, mas também por sua justiça retributiva. O fato de que Deus destrói a iniquidade e apaga a memória do mal é motivo de conforto para o seu povo oprimido. Um dia, todo o mal será cabalmente desfeito. Solos Cristos e a vitória final. O Salmo 9 é extremamente aplicável ao reino de Cristo. Cristo é o guerreiro e rei que já despojou os principados e potestades na cruz. É o que lemos em Colossenses capítulo 2, versículo 15. A promessa implícita neste salmo é que seus inimigos estão sendo e serão cabalmente postos por estrado dos seus pés. É o que lemos no Salmo 110, versículo 1, e na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25. O conforto da soberania de Deus, a fé prática. Meus amados, nós vivemos tempos de oposição ao Evangelho de Jesus. Muitas vezes parece que o mundo, sua cultura e suas cidades, que são sistemas de poder, triunfarão. O Salmo 9, versículos 5 e 6, a perícope de hoje, nos reorienta. As vitórias do mundo são ilusórias e temporárias. A ruína dos que odeiam a Deus é perpétua. O nosso dever é confiar no Deus que está no seu trono, exercendo justiça de forma inabalável. Eu queria concluir a nossa breve aula de hoje dizendo o seguinte, meus amados irmãos: Deus defende o seu povo. Aquele que depositou sua confiança no Senhor e está coberto pela justiça de Cristo não tem o que temer diante da fúria das nações. Enquanto a memória do mundo perecerá, o Senhor permanece no seu trono para sempre. Salmo 9, 7. Eu me chamo Eduardo Freitas e eu estou sempre no ombro de gigantes. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério 5 Solas. Considere se inscrever no nosso grupo oficial no Telegram, que o QR Code está aqui na tela. Deus nos abençoe e até a nossa próxima aula, se o Senhor assim permitir. Fique com Deus.